vamos falar das suas casas para doentes, ou casa da morte, ou necrotérios. Assim chamavam os médicos da Organização Mundial da Saúde, local de todo tipo de epidemias. Ela não tornava essas casas em hospitais. Várias ambulâncias foram doadas para sua instituição, porém apenas transportavam as monjas aos lugares de oração e jamais socorreram algum ferido. Faltava o medicamento mais simples do mundo, a S. Não tinha camas, somente esteiras no chão. Não dava nenhum analgésico forte, nem em casos mais terríveis, em casos terminais. Carecia de higiene básica. Mantinha os enfermos em agonia e sofriam tortura. Ela diz ter convertido a mais de 29 mil pessoas e todos morreram no seu centro, mas diz ter batizado todos eles para que São Pedro os deixe entrar no céu. Madre Teresa disse que sua instituição alimentava de 4 a 9 mil habitantes pobres de Calcutá, todos os dias. Mas a realidade é que suas cozinhas só tinham capacidade de produção de, no máximo, 300 pratos de sopa ao dia, e distribuídos somente a pessoas com carteirinhas de católicos, que vocês sabem, são a minoria da população na Índia. Os voluntários não tinham preparo nem treinamento algum. Sua instituição só tinha 80 camas e nada mais. E proporcionava um serviço médico mínimo, muito menos que o básico. Todos eles eram obrigados a ficarem sentados ou deitados em suas esteiras. Nem colchão, era esteira, um troço duro de palha no chão. As agulhas são reutilizadas, lavadas na pia com água e sabão, sem nenhum processo de esterilização. Todos os pacientes eram obrigados a ter a cabeça raspada e eram submetidos a banhos frios. Todas as visitas eram proibidas de parentes ou amigos. Depois de internados, jamais seriam encaminhados a hospitais, mesmo em casos extremos. Os analgésicos eram poupados e o restante dos medicamentos vencidos. Não havia nem soro e nem equipo algum. As enfermeiras eram voluntárias e nem sequer falavam a língua dos pacientes, por isso não atendia a necessidade dos pacientes. As casas de caridade são ambientes abandonados e invadidos com pé de cabra, instalações precárias, sem nenhuma reforma, mas parecia um campo de concentração nazista da Segunda Guerra Mundial. Os pacientes eram magros, desnutridos. Madre Teresa nunca permitiu computadores, fotocopiadoras, nem mesmo máquina de escrever, e caso fossem doadas, era proibido a sua instalação. As missionárias de caridade nunca receberam nenhum treinamento para se converter em enfermeiras, professoras, administradoras, mas apenas recebiam treinamento para serem monjas. Porém, quando Madre Teresa ficou bem doente, ela não se tratou nos seus precários estabelecimentos. Ao contrário, ela procurou hospitais de referências mais caros dos Estados Unidos. Um médico inglês, Jack Pratcher, trabalhou uma vez na casa dos moribundos e disse que, se você quer dar amor, compreensão, cuidados, deveria pelo menos utilizar agulhas estéreis. Muitos que morreram ali não deveriam ter morrido. Na Índia, pessoas entrevistadas pelas ruas disseram que aqui nunca recebemos nada dela. E pode perguntar em outros bairros pobres se alguém recebeu algo dessas irmãs. Eu duvido que você encontre alguém. Não entendo por que as pessoas ocidentais endeusam essa mulher. Manique nasceu em um bairro pobre e realizou um autêntico milagre. Construiu 16 edifícios sociais em meio à miséria, com espaço para viver a 4 mil famílias. Gastou $16 mil por habitação. Conseguiu doações com organizações hindus. Foi 3 vezes procurar a Madre Teresa e nem sequer ela o ouviu. Não queria nem saber o que ele tinha a dizer. Ele sabe a quantidade de dinheiro que as irmãs recebem. Só não sabe aonde elas enfiam todo o dinheiro. Construiu tudo com as suas próprias mãos e com a ajuda da comunidade, tornando-se um modelo para toda a Índia. O milagre que Madre Teresa realizou e a fez ser santa, foi canonizada pelo Papa Francisco, na verdade também foi uma grande mentira.
uma pessoa que fugiu da sua instituição e foi se tratar em um hospital de verdade de um tumor de tuberculose, um tumor benigno, e se curou. Esse é o milagre que a tornou santa. Quanto de dinheiro recebem as missionárias de caridade? Esse é um segredo de Estado do Ministério de Finanças da Índia, responsável por fiscalizar e supervisionar as organizações de caridade da Índia. E não divulgaram nenhum dado, não divulgam porque não querem confrontar com o Vaticano. Do you know how much money you have in missionaries and charity? Countless. Countless. Susan, uma enfermeira que serviu à ordem por 9 anos e meio. Ela diz que passava todo o tempo escrevendo cartas de agradecimentos aos doadores e processando os cheques. 25 irmãs trabalhavam somente preenchendo recibos e agradecimentos aos doadores dos donativos. Era como uma fábrica. Os donativos eram recebidos todos os dias à porta do estabelecimento. Sacos cheios de dinheiro, cheques de $50 mil. Não era nada estranho. Apenas em uma conta ela pôde checar o saldo de $50 milhões. Doações vindas do mundo todo. Imagine o quanto não haveria no total de todas as contas, que eram várias, por sinal. Pelo menos 100 milhões eram arrecadados a cada ano. $100 milhões. Todos os gastos são sigilosos, misteriosos e os rendimentos um segredo. Também recebiam caixas e mais caixas de medicamentos, leite em pó, roupas, etc. Visto que a instituição funcionava praticamente sem custo algum, as missionárias gastavam muito pouco em sua administração. Todas têm voto de pobreza e trabalhavam praticamente sem salário nenhum. Agora, por favor, me responda, por que essa ordem, sendo possivelmente a mais rica do mundo, é promotora da pobreza e nem um pouco amiga dos pobres? Repórteres da BBC acompanharam as viagens de Madre Teresa pelo mundo e apenas em uma dessas viagens disseram que ela recebeu doações de mais de $500 milhões. E parte foi encaminhado aos cofres do Vaticano e o restante foi destinado à construção de conventos em todo o mundo, instituições religiosas e não de saúde. Todo esse dinheiro possibilitaria a construção de vários hospitais, clínicas médicas com pessoal bem treinado, medicamentos em fartura e condições de higiene excelentes. Todas as instituições de Madre Teresa não há nenhum tipo de ajuda aos pobres. É difícil de acreditar que até hoje elas trabalham da mesma forma, sem nenhuma melhoria. E não se esqueçam, são instituições milionárias. Christopher Hitcher, um jornalista, escreveu o livro A Intocável Madre Teresa de Calcutá. E neste livro diz: a receita global de Madre Teresa é mais que suficiente para equipar várias clínicas de primeira classe. Mas ela se dedica ao culto ao sofrimento, subjugação e morte. Um culto sombrio, onde ela é chamada de Anjo da Morte. Arup Chatterjee escreveu o livro Madre Teresa e o Veredito Final e fez o documentário Anjos do Inferno com Christopher Hitcher, mostrando a outra cara da monja. Nesse livro, Madre Teresa dizia dirigir uma escola em Calcutá para mais de 5 mil crianças, a maior escola de toda a Índia. Aonde está essa escola? Não conseguimos localizá-la e ninguém nunca conheceu nada sobre isso. Todas as vezes que alguém necessitava de ajuda, a Madre Teresa dizia: ligue para 911, ou seja, a emergência dos Estados Unidos. Que ela nada tinha a ver com isso e nem a sua ordem, que era religiosa. Outro livro denunciante é de Catherine Spike. A Madre Teresa fala sobre orfanatos, mas são precários, sem jardins, sem luz do sol, sem espaço para jogos ou para as crianças brincarem. É como um cativeiro de meninos. As fotos do estabelecimento precário e da condição lamentável dos doentes fez com que ela arrecadasse $milhões. Para alguém que dizia que o seu reino não era deste mundo, recebia todo tipo de homenagens de trono, domínio e poderes. Apoiadora da força dos poderosos, corruptos e ditadores.
e também apoiadora da resignação dos pobres. Ela apoiava e aplaudia ditadores, por exemplo, Enver Hoxha, ditador da Albânia, François Dolivet, ditador do Haiti. Ela também intercedeu por um padre pedófilo, ex-jesuíta, Donald McGuire. Afastado das suas atividades, ela intercedeu por ele, mas posteriormente ele foi novamente condenado e recebeu 25 anos de prisão. Ela também estava muito aberta a receber doações de milionários desonestos, como, por exemplo, o senhor Chaves Keating, um magnata que foi encarcerado pelo maior fraude financeiro dos Estados Unidos. Ela aceitou $1 milhão em doações e intercedeu por ele no tribunal, pedindo misericórdia. Até hoje, os donativos seguem a Casa de Caridades, advinda de todo mundo, vindo de pessoas de boa fé e que acreditavam no trabalho de Madre Teresa. Agora, senta, você que está em pé, que o negócio vai complicar mais. Em 2018, um escândalo envolvendo o tráfico de bebês trouxe à população a podridão das missionárias de caridade. Tudo começou com uma denúncia de uma madre que cuidava de um lugar para grávidas solteiras. A venda de 4 bebês foi rastreado pelas autoridades. O local foi encerrado pelo governo e começou uma investigação em todo o país sobre os centros das missionárias de caridade. Ela também teve apoio da Fundação Hillary Clinton em junho de 1995. Inauguraram juntas em Washington o lugar para a infância chamado Teresa de Calcutá. A pessoa que está sofrendo o maior escândalo de tráfico humano, infantil e pedô tem alianças com a madre. Interessante. Robert Maciel, um dos apoiadores de Madre Teresa. Quem ele é? O sogro de Jeffrey Epstein, o dono das ilhas de sacrifício da loja pedossatânica para o tráfico de bebê e crianças e adolescentes. Ele até quis sequestrar a madre, pois disse que ela era uma fábrica de fazer dinheiro. Também vemos madres prestando homenagens aos Clinton. A imagem de uma velhinha fragilizada cuidando de doentes de várias religiões em um país devastado pela fome e miséria era uma excelente garota propaganda para políticos e religiosos influentes. O altruísmo e a generosidade não passava de fantasia vendida como verdade. Ela dedicou a sua vida ao catolicismo fundamentalista e o culto ao sofrimento e à morte humana. Se trata de uma violação sistemática dos direitos humanos e um escândalo financeiro. Obcecada pelo sofrimento alheio, uma pessoa cruel e desumana, dedicada a infligir sofrimentos desnecessários e glorificar a morte. Uma trabalhadora do caos. Seus esforços eram direcionados à preservação da pobreza e do sofrimento. Gostava de receber adulação extravagante, que não era devida a ela. Of all the women in recent history, no one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. When I say that no woman has made such an impact here since Our Lady herself appeared in 1879. Um gênio da autopromoção, modéstia, simplicidade, humildade, o ícone da compaixão. Nunca fez nada pelos pobres, um ser obscuro, uma serva de poderes terrenos. Agora anotem essas frases mais psicopatas do mundo. E quem estuda psicanálise há de concordar comigo. A pobreza é uma dádiva divina. O pobre tem que aceitar resignadamente a sua condição miserável e o seu sofrimento. Os sofredores estão mais perto do céu e de Cristo. É tão bonito ver as pessoas morrerem com tanta alegria. Todos devem sofrer para praticar o sofrimento de Cristo. Não estamos aqui para trabalhar, estamos para Jesus. Somos religiosas acima de tudo. Não somos trabalhadoras sociais, nem professoras, nem doutoras, somos monjas. O sofrimento é um presente divino para a purificação. O sofrimento e a doença humana é fundamental para a salvação.
E para terminar, eu vou perguntar à Madre Teresa de Calcutá: o que nós devemos fazer aos corruptos, ditadores, opressores do povo, promotores da pobreza, pessoas assim como você? Forgive. Forgive. De uma coisa certa, meu povo, esse mundo não é o que parece ser. I know